Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Nós, dando sequência das atividades das oficinas do Ilea, nessa tarde londrina, de inverno, de quase 0 graus, a gente tem o prazer de receber a SteveFrance Sargeant, que é atualmente diretor da Escola de Policiamento de Brantfield, na Inglaterra. Steve já foi diretor e comandou diferentes unidades de diferentes especialidades da polícia no Reino Unido e tem nos acompanhado na semana passada e nessa semana. Esteve no Fórum Brasileiro de Segurança Pública semana passada em Cuiabá e essa semana está fazendo aqui um estágio nas atividades junto ao Grupo de Pesquisa da Violência e Cidadania. Já esteve hoje pela manhã na Secretaria de Segurança Pública, uma mesa, na verdade uma mesa redonda com o secretário de Segurança e os diretores de polícia. Quinta-feira estará na Academia da Polícia Militar e, na verdade, essa conversa que acabou trazendo o Steve aqui essa semana em Porto Alegre se iniciou no início do ano, quando eu e o professor José Vicente Tavares dos Santos estivemos na Inglaterra e visitamos a Escola de Polícia de Londres, dentro do escopo da pesquisa sobre academias de polícia que a gente tem feito em diferentes países. Fizemos o convite ao Steve que viesse, então, por esse período, e ele gentilmente aceitou e tem sido muito dedicado nessa tarefa de peregrinar por diferenças de 30 graus de Cuiabá para Porto Alegre, então está se saindo bem, está sobrevivendo por enquanto. Bem, eu vou passar a palavra a Steve. A Mariana vai nos ajudar com uma tradução consecutiva, não exatamente simultânea, mas consecutiva. E a ideia é que nós façamos o Steve tem cerca de 45 minutos, 1 hora para fazer a sua fala, e depois então a gente tem mais 1 hora, pelo menos, reservada para fazer um debate. Espero que a gente possa se aproveitar bem da sua presença aqui. Então, Steve, please. Thank you, Alex. Thank you to you all for coming here today and taking time out of your busy day to listen to me. Então, muito obrigada a todos por terem vindo aqui hoje, terem tirado um tempinho do dia de vocês para estarem aqui. And thank you also for bringing the British weather to me. E muito obrigada por terem trazido a temperatura inglesa também para ele. At home we have 33 degrees, which we never have, and in Brazil it's about 3 degrees. So I'm very, very comfortable, thank you. Então, na Inglaterra hoje está 33 graus, que nunca faz essa temperatura lá, e agora aqui está 3, então ele agradece muito também por isso. I've been asked to come and speak to you today and speak to others in Brazil about several things. Professor Tavares has asked me to talk about many things, as Professor Tavares does. However, I've tried to put a presentation together today that summarises UK policing and its ethos and how that links into other matters. Então, o professor Zé Vicente pediu para o Steve vir aqui para falar de muitas coisas, e hoje ele vai falar um pouco como é que é o policiamento na Inglaterra. So firstly, I need to clear up my name. Although my name is Sargeant, I'm not a sergeant, although I was a sergeant. So at one stage I was Sargeant. But now I am Superintendent Sargeant, which makes it a lot better for my mail, for my telephone calls, etc. And this is my office. Esse é o escritório dele lá na Inglaterra. This is the second most haunted house in England, next to the Tower of London. É a segunda casa mais antiga, depois do castelo de
depois da Torre de Londres, with 17 ghosts. com 17 fantasmas. E alguns deles são policiais. But no, this is the International Academy where I work. This is the centre building in the complex of the Campy in Browns Hill. É a Academia de Polícia da Inglaterra, onde ele trabalha, em Brownsville. So I was asked to start with a history of the British Police Service, which was generally considered to be the first formal police service in the world. A polícia britânica é a primeira polícia formal, dizem que é a primeira polícia formal do mundo. And the first police service was developed in 1829, so nearly 200 years ago, by a man called Sir Robert Peel. Então, ela foi estabelecida em 1829 por uma pessoa chamada Robert Peel. And hence, British police officers are called bobbies or peelers after Robert Peel. Então, é por causa do nome do Robert Peel que os policiais ingleses são chamados de peelers ou bobbies. What was most interesting about the formation of the police service 200 years ago were the 9 principles that Robert Peel decided were the most important principles for policing. And this was 200 years ago. Então, há 200 anos atrás, o que é muito importante ser lembrado é que o Sir Robert Peel ele fez os 9 princípios fundadores da polícia, que são importantes. Ele vai falar agora. And I'd like you to think about these 9 principles as we move through the presentation, because the 9 principles are as alive today as they were 200 years ago. Ele gostaria que vocês pensassem sobre esses 9 princípios ao longo da apresentação, porque eles são tão importantes hoje como eles eram há 200 anos atrás. So the first principle that Peel said a police service should have is that the police should exist to prevent crime and disorder. Então, o primeiro princípio é que a missão da polícia, a polícia existe para prevenir o crime e a desordem. He also stated that the police were dependent on public approval. E a polícia depende da aprovação pública, né, da população. And we must seek the willing cooperation of the public so that they voluntarily were obedient to the law to maintain the respect of the public. Que a polícia tem que estar sempre em cooperação com o público, Garantindo a vontade de cooperação do público. A observância da lei. He also said quite interestingly that the level of cooperation of the public that can be secured reduces proportionately to the necessity of the use of physical force. Então, o povo vai servir quanto menos a polícia usar a força. Quanto mais a polícia usar a força, menos a população vai cooperar com a polícia. Isso é proporcional. He also said that police seek and preserve the public favour not by catering to public opinion, but by maintaining their impartiality to the law. Isso não quer dizer que a polícia tem que fazer tudo que a população queira, mas ela sempre tem que mostrar imparcialidade em relação à lei, sempre tem que aplicar a lei. And he also went on to say that the police should only use force in observance of the law and should only use physical force when the exercise of persuasion or advice and warning is found to be insufficient. Então a força vai ser sempre usada em último momento quando todas as outras formas de comunicação forem insuficientes e sempre observando os limites da lei. He also talks about the relationship between the police and the public and says that the police are the public and the public are the police. The only difference is that the police are paid by the public to police. Então, sempre lembrar que a polícia é o povo e o povo é a polícia. A única diferença é que a polícia é paga para proteger o povo. The police should always direct their actions towards the functions of the law and never act above the law. A polícia sempre vai usar o seu poder dentro da lei, nunca acima dela. And the test of police efficiency is the absence of crime and disorder, not the actions of the police in dealing with it. Então a gente vai ver quando a polícia é eficiente, quando o crime e a desordem não existirem, e não quando a gente vê as operações policiais. A eficiência dela vai ser medida
pela ausência de crime e desordem. So the UK has adopted the 9 principles, and still today, 200 years later, the principles haven't changed. The way we police in the UK is exactly the same. This is our doctrine, these are our set of rules. Então essas são as regras da polícia até hoje, de 200 anos para cá. Eles seguem essas 9 regras. So this was the police service 200 years ago in London. Aquela foto então, de 200 anos atrás. And the same uniform, the same people now. Hoje, com os mesmos uniformes, inclusive. The only difference is that global warming has required them to take their coats off. E por causa do aquecimento global, então agora eles não usam mais casaco. And we have recognized also that police officers need to be protected by equipment, so we issue body armor on a day-to-day basis. E também eles têm usado colete à prova de bala hoje em dia. But the rest is the same. The police remain unarmed. They simply carry personal protective equipment. They have a baton, some CS gas, and a set of handcuffs, nothing else. Então, a polícia não anda armada, ela só tem um par de algemas e um cacetete, e um bastão, e spray. E equipamento de proteção pessoal. So this is England and Wales, and England and Wales are split, divided into 43 different police services. Então, esse é Inglaterra e País de Gales, e é dividido em 43 tipos de polícia. Each has a chief officer. 43 polícias dentro da Inglaterra e País de Gales. And in the UK, in total, across the whole of the country, we have around about 140,000 police officers. Então, são 137 mil, mais ou menos, policiais na Inglaterra. And I think we worked that out earlier to be one officer for 43,000. É policial para mais ou menos 430 pessoas. We also have a reserve force we call special constables, which is very important to us. Também tem uma reserva especial que é mais ou menos 20.300 pessoas, que é muito importante para eles. These officers wear the same uniform as I do, and they take around about 60% of our training. Eles usam os mesmos uniformes que a polícia e também eles têm 60% do treinamento que os policiais têm. But they are volunteers and are not paid. Mas eles são voluntários e não recebem por isso. So they come from the community. They could be doctors, they could be dustmen, they could be mechanics, but they're all police officers. Eles têm outras atividades, mas eles podem ser chamados para ajudar a polícia. And we require them to work 30 hours a month voluntarily to maintain their status as police officers. Então eles são chamados 30 horas para trabalhar 30 horas por mês para manter para serem essa reserva da polícia. But we find our reserve force extremely useful when we have major events such as the Olympics, such as football matches, such as policing the nighttime economy. Eles são chamados normalmente quando tem grandes eventos, como foi nas Olimpíadas e também jogos de futebol, etc. Eles são chamados para isso. During our riots in London, our special constables were dealing with community issues whilst our police officers were dealing with rioters. So we mobilized our special constabulary to support that function. Eles estavam ajudando na época das Olimpíadas, e enquanto os policiais ficavam cuidando das Olimpíadas, eles cuidavam das revoltas. The other group of people we have are these people. These are community support officers. They are not police officers, but they do wear a uniform and are employed by us. These people are not police officers, but they do wear a uniform and they are employed by the police. Eles também usam uniformes, mas esses sim são empregados pela polícia. But what their job is to simply patrol their communities. So they deal as they're almost a link between the community and uniformed police officers. But they take away the necessity
for qualified police officers to be dealing with low-level community issues. Na verdade, eles são como se fossem patrulhas de ronda, tipo guarda municipal, assim, que eles não podem usar armamento, e eles são como se fosse o meio de campo entre a polícia mesmo e a comunidade. Eles ficam fazendo a ronda, vendo se está tudo bem nas comunidades, etc. Many of these people, and also our special constabulary, use their training and their experience gained in these functions to join the regular police later. E depois de um tempo, essas pessoas, esses 14 mil e como aqueles 20 mil que são os Special Constables, eles fazem daí os exames para entrar na polícia depois de um tempo, porque eles conhecem um pouco, etc. And finally, we have the National Police College for Development and Training of National Standards of Policing, which is where I work. E por fim, daí tem o colégio, tem a Academia Nacional de Polícia, que é onde ele trabalha, que é para manter os estándares, mesmo tendo 43 polícias, existe um estándar nacional que eles têm que seguir, e é onde o Steve trabalha. All of our police services are independent of government and operate under their chief constable and under the priorities of their public. Então, a polícia é independente do poder público, dos políticos, e trabalha para servir os interesses da comunidade. What the government do control is the national standards they set for policing. O que o governo controla são os padrões nacionais que eles devem seguir. So my academy provides the national standards and policies that all 43 police services must aspire to. Então, a academia ela controla isso, né? O que as polícias devem fazer no estándar nacional. And this is examined for the government by a man called Her Majesty's Inspectorate of Constabularies, who's an independent chief officer who will evaluate each of the 43 forces. Isso é avaliado por uma espécie de um examinador independente, diretamente ligado à coroa, e que faz essa verificação de manutenção dos estándares, dos padrões em cada uma das polícias que vão passando pela academia. And this is a simple slide showing our ranks. Every officer that joins the UK Police Service joins as a constable. No matter what your qualifications or background, you all join as a constable. Então, quando você entra na polícia, independente da tua formação, tu sempre vai ser um constable. Every rank, constable, sergeant and inspector, must take a qualifying examination to get to the next rank. Então, sempre fazendo exames para passar para o próximo nível. Depois de constable para sergeant e inspetor. And this is a national standard, national examination. E é uma prova nacional. The higher ranks, where you have chief inspector, superintendent and chief superintendent, all attend national accredited leadership programs. Para então passar os níveis mais altos, eles vão passar por provas ou por treinos que são nacionais. And their advancement is dependent on their success within that program, which is set by the National College. E o avanço deles então está submetido ao aproveitamento que é medido pelo colégio, pela escola nacional, que é o Steve, o superintendente. But our police promotion system is not dependent on academic qualification. Mas os níveis mais altos não estão vinculados a títulos acadêmicos. However, a police officer can join the police as a constable, but be placed on the high potential development scheme if they are a graduate. Se ele entrar, se ele é graduado, If they have a degree, they can enter the high potential scheme. Sim, ele pode entrar num esquema, num arranjo potencialmente mais elevado. No, they come in a constable and then they're monitored with high potential, and then they can advance more quickly. Ele pode avançar mais rapidamente. Se ele tiver graduação.
So, our legal status is that we are all paid locally, so we're paid by our local authority in our force area, and we're subject to discipline of the chief officer, but we all have independent authority all over the UK. Então eles são pagos pelas autoridades locais, eles respondem ao oficial-chefe, mas todos eles têm autoridade independente, então podendo fazer as coisas independentes. Every officer takes an oath of allegiance to the Queen. Fazem o juramento à coroa. We are not controlled politically, but we are influenced by politics. Eles não são controlados pelo poder público, mas eles são influenciados por ele. And much of that influence depends on funding given by the government, of course. Isso depende do financiamento que eles recebem ou não recebem. And all police officers of whatever rank have the authority of a constable. So myself, as a senior officer, I have exactly the same authority and power as one of my patrolling officers. Então eles, independente do nível que tu é, se tu é um constable ou um superintendente, o teu nível de autoridade é o mesmo. Então ele tem o mesmo nível de autoridade que um cara que está na rua fazendo a patrulha, por exemplo. And our duties are very much similar to those 200 years ago by Sir Robert Peel. They are to protect life and property. Então as obrigações da polícia: proteger a vida e a propriedade, prevent and detect crime, prevenir e detectar o crime, keep the peace, manutenção da paz, regulate traffic, regulação do trânsito and to prosecute offenders. E processar os criminosos se necessário. And this is how we're governed. The police service has a chief officer. Então esse é o esquema de como é que funciona. Em cima, o chefe de polícia. And I was told not to mention this to you, but I will. But our PCC controls 1/3 of our police service. Então o PCC controla. But our PCC is very different to your PCC. Ele já sabe que é diferente do nosso PCC, então ele também. Our PCC is the Police and Crime Commissioners. Então a polícia e os comissários do crime, comissariado. And these are officials that are voted by the public to represent their views with the police service. São pessoas que estão lá porque é votada pelo público para, enfim, defender os interesses da população. And of course we have the Home Secretary, who is our senior government minister. E o ministro, então, do governo. So our policing style is we police by consent. We recognise that if the public did not support us, then we would not be able to police in the way that we do. Então eles policiam porque eles têm o apoio do público. Se eles não tivessem, eles não iam poder fazer o trabalho deles. One of these reasons is that we are unarmed. E por causa disso, eles não precisam andar armados. We have an allegiance to the Queen, above all else. É um comprometimento com a coroa. And our main style is neighbourhood policing or community policing, and that is a service to the public as opposed to a force against the public. Então é um estilo de policiamento comunitário. Assim. And we also recognise that we have to work with our partners in everything that we do, because we simply have not got the resources to deal with crime and to improve safety on our own. Então eles entendem que só o trabalho da polícia não adianta e por isso eles trabalham em parceria com os outros entes públicos, por exemplo, saúde, educação, assistência social e tal, para não, só a polícia sozinha não consegue resolver a questão da criminalidade. This is so important that the government decided to make it a law that each partner must be accountable for reduction in crime and improvement in public safety, not only the police. Então isso é tão importante que, inclusive, é uma lei agora que todo mundo tem que ser responsável pelo controle e prevenção da criminalidade. E eles são cobrados por isso. This is my police car parked next to my office. Esse é o carro dele, que fica na garagem do castelo dele. If it was, I would never leave it. É brincadeira, se fosse ele não teria deixado o carro lá. So we are intelligence-led. This means that we are no longer reactive, we are proactive.
every day we have an intelligence briefing that we then set tasks from. Então eles têm reuniões do departamento de inteligência para... Eles não são reativos, né? Eles são proativos, eles se reúnem para ver o que eles devem fazer, todos os dias. We have a national intelligence model that allows all intelligence providers to channel all of the intelligence into one system. Então tem o Departamento Nacional de Inteligência e todos os lugares, enfim, vai tudo para esse mesmo lugar que eles podem entender o que está acontecendo. This includes driving license records, includes immigration records, firearms licensing. É como se fosse o sistema de consultas integradas que tem aqui também. Que inclui carteiras de motorista, what else? Firearms licensing, Licença de armas, criminal records, Folha de antecedentes criminais. and any other intelligence is all collected in one place. todo tipo, mesmo informação que possa ser não tão organizada, é organizada nesse sistema que pode ser consultado a qualquer momento para tentar montar o quebra-cabeça quando você tem um crime ou algo para ser solucionado. And we do have checks and balances, as we described earlier, that we are evaluated and independently evaluated to ensure that we are complying with the law. Então eles também são sempre avaliados para verem se eles estão cumprindo com o que a lei determina. We concentrate on the legitimate use of force at all times. Então eles sempre tentam manter o uso legítimo da força. And our policing is based on the trust of the public and our human rights policy. E o modelo de policiamento é baseado na confiança e nos direitos humanos. Every policing operation that I endorse or sign as a police commander must, within it, mention human rights and what I am doing to ensure that police operation does not infringe on those rights. Sempre tentando fazer com que os direitos humanos não sejam violados nas operações policiais. And there are occasions when I can quite justify impinging on human rights, depending on the nature of the situation. But I must record that reason. E se tiver alguma operação que tenha que fazer que, de repente, algum direito humano vai ser violado, ele tem que justificar, muito bem justificado, por que foi desse jeito, por que vai ter que ser desse jeito. And having learned from our mistakes in certain riots that we've dealt with for the last 30 years, we now believe that we are a police service and not a force. Então, se baseando nos erros que aconteceram, em tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, eles hoje se consideram um serviço público, então uma segurança pública, polícia de segurança pública e não polícia de segurança assim, baseada na força. So this is the lawful dilemma. Total freedom of the public, total control by the police. Where is the balance? Então essa é a balança, né? De um lado, total liberdade para a população e de outro, controle total por parte da polícia. Tem que achar uma balança, porque se pesar para um lado mais do que para o outro, alguém sai perdendo. And we must focus at all times in the UK on providing the balance between effective policing and freedoms and rights of the public that we police. Então sempre tentar deixar essa balança certinha para ninguém sair perdendo. Including, of course, the criminals that we police, because they have rights also. Incluindo as pessoas que estão sendo processadas por crime, porque eles também são sujeitos de direitos. So when we talk about use of reasonable force, we use this model. Então são os 5 níveis de uso da força. And the first level is always to have an officer attend the situation. O primeiro é um policial presente na situação, é o primeiro nível de força. That officer then gives verbal commands to people at the scene, and therefore that is a level of force. E o nível 2, então, é quando o oficial dá comandos para as pessoas que estão naquela situação. We then take hold of people, put their arms in wrist locks, etc., which is a soft technique. Então, seguram essas pessoas, né? Tentam algemam essas pessoas, seria o nível soft de força, o nível 3. If the criminal then becomes more violent, we can use hard techniques such as strikes, and we take them to the floor, handcuff them.
Então, no nível 4, se a pessoa que está sendo presa ficar muito nervosa, enfim, eles podem usar um pouco mais de força, botando a pessoa no chão, etc. And finally, we can use deadly force, which are use of firearms and also use of batons in dangerous areas of the body. E daí o último nível da força é daí que pode usar armas de fogo e em lugares letais no corpo. I'm very well aware that the UK does not have a gun culture, whereas Brazil does have a gun culture. Então, na Inglaterra não existe uma cultura do uso da arma, assim como ele está dizendo que no Brasil existe. And this is where the statistics are way different from Brazil to the UK. E ele acha que por isso as estatísticas são tão diferentes no Brasil e no Reino Unido. One example, I was asked to find out in the last 10 years how many members of the public had been killed by police shootings in the UK in 10 years. Can anybody suggest a figure? Alguém sabe quantas pessoas nos últimos 10 anos foram mortas pela polícia no Reino Unido? This is over 10 years. Anybody guess? Chuta o número. Umas 30, menos. Menos, né? Less than 30, 27. O número total foram de 27 pessoas mortas pela polícia nos últimos 10 anos. 27 people have been shot by police and killed in the UK in 10 years, compared to many hundreds, I believe, in Brazil. But that is because Thousand. many thousands. That's my translation. I was trying to be diplomatic. Então ele está comparando, né, que seria incomparável com o Brasil, que ele falou que muitas pessoas tinham morrido, milhares de pessoas morreram nos últimos 10 anos, foram assassinadas pela polícia nos últimos 10 anos. So I understand there's a hugely different problem in Brazil because of firearms. That is very understandable. And all I'm here to do is to tell you what we do. And if there is anything from the presentation that you can take from and use, then that's entirely up to you. E ele imagina que a diferença seja por essa cultura da polícia de usar arma de fogo no Brasil. E ele está aqui só para mostrar como é que eles fazem lá, e que se vocês puderem utilizar qualquer coisa dessa apresentação, ele já vai ter feito o trabalho dele. Our legislation tells us that we can use reasonable force, if necessary. Então eles podem usar uma força razoável se necessário. É permitido isso. And these are very important words because these cannot be determined without speaking to the person using the force, because every person has a different perception of the violence that they're facing. Repeat. This officer looks like he's being very violent. However, we do not know what he can see, what he can feel, and how frightened he is. So we cannot judge his reasonable force by that picture alone. Por exemplo, nessa foto, parece que o policial está sendo super agressivo, só que a gente não pode julgar ele, porque é ele que está ali na rua fazendo o trabalho dele. Então, não dá para questionar isso só com a foto, né? Teria que fazer uma averiguação. But what we can do is require the officer afterwards to explain why they were using that force. Isso daí depois se pede para que o policial compareça e explique por que isso aconteceu. And the only times that we can use reasonable force is in self-defense, Então ele só pode usar força para legítima defesa, defense of another or property, defender outra pessoa ou propriedade, in order to prevent crime and to conduct a lawful arrest. para prevenir o crime e para prender. But we cannot, for example, shoot somebody running away from the scene of a crime to apprehend them. We must use a more reasonable level of force to apprehend that person. And every level that we use will be scrutinized afterwards. Então não dá para simplesmente atirar numa pessoa porque ela está fugindo do local do crime. A gente tem que saber que tipo de força usar com ela. Porque qualquer coisa que a gente usar, a gente vai ser chamado para prestar esclarecimentos depois. A very good example of this happened in August last year, where you may have seen on the news a young soldier who left his barracks in London in civilian clothes
and 2 terrorists ran him over in a car. Um exemplo disso foi em agosto do ano passado, que um policial apaisana, um soldado apaisana, foi atropelado por 2 pessoas e morto. They then beheaded him in the street. Eles decapitaram ele na rua. They then waited for the police to attend and pointed weapons at the police. E as pessoas que mataram esse soldado decapitaram ele, então, e depois esperaram a polícia chegar e apontaram armas para a polícia. They wanted to be killed by the police so they would be martyred. Eles gostariam de ter sido mortos pela polícia para se tornarem mártires. However, each one of the terrorists was shot only once by the police to ensure that their threat was neutralized, and they survived. Então a polícia atirou uma vez em cada um deles, só para que eles ficassem desarmados. This perhaps in contrast to the Boston shooting for the American suspects in America is a huge difference, because the man who died was shot many times. Ele compara isso ao que aconteceu, porque essas pessoas não morreram na Inglaterra, essas pessoas que mataram o soldado. Ele está comparando com o que aconteceu em Boston, agora na maratona, que a pessoa que foi morta pela polícia, o suposto terrorista, teria levado muitos tiros, daí morreu. In the UK, our philosophy would be to neutralize the threat of the terrorist and try to keep them alive so we could then get more information about their wider network from them. A ideia na Inglaterra é tentar neutralizar o poder desse terrorista, prendendo ele, mas não matando, para poder obter mais informações sobre a rede terrorista a qual ele faz parte. So the lessons we've learned to get to where we are now have been quite public. This was a riot in Brixton in London in 1981, and this was sparked by race. Esse foi um incidente que aconteceu em Londres, na região de Brixton, em 1981, e é por causa de situações como essa que se desenvolve o trabalho de policiamento feito hoje. And you'll see from the photograph that the officers are actually wearing the same clothing as I am, and this is all we had in those days to police riots. Nesse lugar de rebelião, os policiais estavam usando mais ou menos a mesma roupa que o Steve está usando hoje, que eles não tinham roupas para se proteger naquele momento, como coletes à prova de balas, por exemplo. We had the miners' strike in 1984, where the police lost a lot of respect from the public. Essa greve, em 1984, a greve dos mineiros, quando o governo inglês fechou diversas minas, a polícia foi muito criticada nesse episódio. Acho que ele vai contar. Many of these officers, considering they come from the working classes, had relatives who were striking and protesting from the miners. Então, esses policiais, a maioria deles também vem de classes trabalhadoras e tinham muitos parentes, pais, enfim, irmãos que trabalhavam nessas minas, que estavam sendo os grevistas, né? The government tactic, the government direction was to starve the miners into submission. A orientação do governo era submeter, né? Manter os trabalhadores à base de fome para submetê-los, esses mineiros. And communities today still see the police as being the vehicle for political control because of this situation, and we've had to learn from that. Hoje a população continua, essas pessoas continuam vendo a polícia como força política por causa dessa situação, força de controle do lugar. Stephen Lawrence in 1993 was a young man who was stabbed in London and was killed, was murdered, and the media started a campaign to suggest that the police in the UK were racist. Esse menino ele foi assassinado em 1993 e, de acordo com a mídia começou a relatar que a polícia inglesa seria racista. They actually concluded with the independent report that the police were indeed institutionally racist. E confirmaram em 99 que a polícia institucionalmente era racista. And this obviously damaged our reputation even further. And the reason they said that we were institutionally racist was that they concluded that the investigation was not carried out to the highest standards, and they compared that to another murder of a white boy, which was carried out in a different way.
Se chegou à conclusão que a polícia era racista porque a investigação não foi feita nos padrões que deveria ter sido feita. Não chegou até os autos oficiais. Como chegou a da morte de um menino branco. Como chegaria? Como chegou? And even 1 month ago, this is still in the headlines because, again, the police have been criticised for using covert surveillance techniques inside the family of the victim to establish whether they were trying to incite hatred against the police. Isso, na verdade, ainda ficou mais difícil de lidar com. A imagem da polícia foi ficando cada vez mais prejudicada porque detectou o uso de técnicas covardes de investigação dentro da família. Again, one of your fellow countrymen, John Charles Menes, in July 2006. Esse caso do Jean Charles de Menezes. And I'm going to leave Mariana to explain this one because she's explained it twice already. And it's important for me as a UK police officer to explain, in my words, why I think Menendez was shot. Ele falou que vai deixar para eu explicar como é que foi a morte do Jean Charles, que eu já expliquei outras vezes, porque ele me contou e eu já traduzi. Na verdade, a inteligência britânica estava atrás de um terrorista, de fato. Eu não sei se quem viu o filme, mas isso está bem demonstrado no filme. E esse suposto terrorista morava no mesmo lugar que o Jean Charles morava. E, na verdade, foi uma sucessão de erros que se deram até a morte, até o assassinato dele. Ele estava saindo de casa, a polícia começou a seguir, isso em contato sempre com a central de inteligência britânica. Começaram a seguir ele pensavam que estavam seguindo o terrorista, mas na verdade estavam seguindo o Jean Charles, e daí chegaram no metrô. O Jean Charles começou a descer, eles gritaram para ele parar, só que como ele era um imigrante ilegal, ele correu, porque ele não queria ser mandado de volta para o Brasil, e ele começou a correr, eles continuaram correndo atrás dele, pedindo para ele parar, só que como eles achavam que ele era o terrorista, eles estavam com medo que ele detonasse uma bomba, porque as informações eram de que ele tinha uma bomba na mochila e ele estava com um detonador. E daí pediram para ele parar, ele não parou. Daí os dois policiais que estavam na rua e a policial que estava no comando da situação na inteligência pesaram de que talvez teriam que matar ele, né, o terrorista, no caso não sabiam ainda que era o Jean Charles, porque estavam com medo que ele fosse explodir o metrô. E daí por isso atiraram na nuca, porque eles estavam com medo que ele detonasse caso alguém atirasse na perna ou alguma coisa assim. Então foi uma sucessão de erros que levaram à morte dele. The decision taken by the officers to effectively execute Menendez was not a situation that anybody here would like to be in, because you either kill one person or risk hundreds or thousands being killed. So you have to take a decision. Policing is not easy in those circumstances. Ele está dizendo que ninguém gostaria de estar na pele daquelas pessoas que tiveram que decidir ou matar uma pessoa ou deixar que se matasse milhões de pessoas. Então não foi uma decisão nada fácil de ter sido tomada. So we learned again from London, 2011, we had our London riots. São as rebeliões que aconteceram em agosto de 2011. And these were caused by a young black man being shot by the police and killed. E isso aconteceu porque um menino negro foi baleado e acabou sendo morto. Baleado pela polícia e acabou sendo morto. This man was part of a drugs cartel, and information suggested that he was traveling with a gun. Esse menino que morreu, ele fazia parte de um cartel de drogas, e as informações que a polícia tinha era de que ele estaria viajando com uma arma. The police stopped him in the street in a car. He got out of the car, he was challenged, and he pointed a gun at the police. A polícia parou ele na rua, ele estava no carro, parou ele desceu do carro e ele ameaçou os policiais com uma arma. And he was shot dead. Daí ele levou um tiro da polícia e morreu. So this is what happened after that. Riots broke out across London. People were very badly injured, buildings were burned. Então aqui são as imagens do que aconteceu logo depois disso em Londres. The protest by the family of the shooting of the individual was overtaken by
criminals who wish to loot and steal from shops. Então, outras pessoas, outros criminosos se aproveitaram da situação e roubaram lojas, queimaram coisas. This explains about the shooting, as I spoke to earlier. And then the riots spread across London. So they were no longer about the shooting of one boy. This was about the public deciding that the police were weak and vulnerable in key areas, and they wanted to riot, they wanted to steal, they wanted to cause damage. Isso aconteceu depois, então, do assassinato do adolescente, mas não se tratava mais não era mais por causa disso, era para mostrar como a polícia era fraca e daí se aproveitaram da situação para roubar, etc. And these images are very similar to those images I saw on your television 2-3 days ago, riots in Rio. Ele falou que essas imagens são muito parecidas com as imagens que ele viu há 2-3 dias atrás nos protestos do Rio de Janeiro. The riots spread to other cities across the UK, including Birmingham, Bristol, Liverpool and Manchester. E esses protestos se espalharam por outras cidades da Inglaterra, como Birmingham, Bristol, Liverpool e Manchester. And these were people who did not know Mark Duggan, who didn't care about police violence. They just simply wanted to do what they wanted to do. E ele está falando que essas pessoas que fizeram essas manifestações em outras cidades da Inglaterra não conheciam o menino que tinha sido assassinado, não estavam nem interessados nele, eles só estavam com vontade de fazer o que eles tinham vontade de fazer. The risk to me personally as a police commander was quite great because my command was in the city of Southampton, where Mark Duggan was from. E ele estava numa situação muito perigosa porque ele era da cidade, ele estava trabalhando na cidade em que o menino esse tinha sido assassinado, era da cidade que ele estava trabalhando. So this was me then with less wrinkles because I hadn't travelled so many miles. Esse é ele então naquela época, com menos, porque ele não tinha viajado tanto. And this is my city in Southampton. This is where the riot started, and the riot spread to Bristol, Birmingham, Wolverhampton and Liverpool. Então ali é a cidade dele e se espalhou por Bristol, ele mostrou agora. So again, acting with intelligence and acting with my partners, we had to develop a strategy to prevent the riots from happening in Southampton. How do you prevent a riot from spreading? This was the question we had. Então a pergunta que eles tinham na época era como não deixar que essas rebeliões chegassem a Southampton, que era onde ele estava. Our intelligence told us that there was potential for rioting in Southampton, and many local youths were talking on social media about copycat violence and rioting and looting in the city. Tá, então a inteligência falou que existiam pessoas que poderiam ser potenciais rebeldes. Tem muitos jovens falando sobre rebelião nas mídias sociais. Tipo, que sabem que a rebelião está So this is what we had to do as a partnership, and that's the key word. As a partnership, we could not prevent riots only as a police service. Então eles não podiam só como policiais prevenir essas rebeliões. Eles tiveram que agir em conjunto com outras esferas. Our priorities were to prevent, to take firm positive action and reassure the wider public. Então prevenir ações afirmativas e reassure. Na verdade, prevenir, tomar uma posição firme, sabe? De assegurar essa ideia à ordem pública. We had to respond to the community tension caused by media coverage. This was on Sky News 24/7, and our kids were watching it and wanting to copy it. Ele precisaria então responder a essa tensão, em grande medida vinda pela mídia, que estava prestes a
a virar atos na rua por parte da juventude que estava assistindo. And we knew that we had to communicate clear and timely messages to everybody in the community to prevent the riots from happening. Então eles tinham que se comunicar rapidamente e de uma forma mais capilarizada, vamos dizer assim, com mensagens com essa comunidade, de forma clara e direta. Rápida. But this was the key element. We had to manage the social media and counteract the rumour generated within it. Social media was a massive player in the rioting in the UK, so much so that BlackBerry was closed down in London by the Metropolitan Police. Então a estratégia deles foi usar, também entrar nos principais canais que se tornaram responsáveis por disseminar essas informações, então eles usaram ativamente as redes sociais para contra-atacar, vamos dizer assim, os rumores gerados nessas próprias redes. So these were our partners. We had Então são os parceiros que foram ativados. police, local authority, bombero, local business community, CCTV, media, and community. Então, bom, a lista dessas parcerias que foram ativadas no sentido de tentar bloquear esse avanço. We looked at the current intelligence picture, we identified vulnerable areas and premises, and we started communicating with business and our public. Então a ideia foi, esse grupo de discussão atendeu a ideia de identificar áreas vulneráveis e comunicar com os empresários ou comerciantes, enfim, setor de comércio. We placed all of our officers in our neighbourhoods 24/7. All leave was cancelled, all days off were cancelled, and all of my officers in the whole of the city were deployed at that time to reassure the public. Então, basicamente as atividades cotidianas foram canceladas e todos os policiais foram para a rua para manter a presença, primeiro nível. But we also had to establish a plan to deal with the long-term effects of this, because your resources can only last for so long. You need people to come behind them to refresh them. E eles tiveram que ter um plano também para saber ou manejar a questão do tempo. Eles sabiam que não teriam recursos necessários para manter esse nível de presença ou ostensividade durante todo o tempo que fosse necessário para conter isso. And then, of course, we talked about social media. E a questão das redes sociais aí foi fundamental. So we looked at all of the main providers of social media, and we recognised it was hugely important to keep a track of what was being said by kids on the street using these media. Então eles foram literalmente para os grandes canais para tentar monitorar o que os jovens estavam fazendo circular a respeito desses acontecimentos. And we also had to send counter messages to stop rumours. So we had to make sure that the messages that we sent actually told the public the truth, so they didn't become frightened. Então, eles começaram literalmente a interagir, mandando contra-mensagens para tentar, em algumas situações, desfazer rumores e tentar manter o senso de que as coisas estavam em ordem, manter o senso de que as coisas estavam sob controle. So, I put this slide on here to tell you that